Agora, olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma palestra. Tivemos a ouvir o Rafael até agora e a apresentar-nos o seu novo livro. Esperamos que tenham gostado, assim como o restante programa. Agora temos connosco o J-Series Antis, que nos vai falar sobre uma proposta que é um plano positivo baseado nas evidências e em todos os factos objetivos, o conhecimento que temos, as tecnologias que temos e um projeto que demonstra como é possível termos o fim da indústria pecuária à vista. Essas evidências são claras e sólidas e sabemos que a indústria pecuária é nociva para os humanos, para o planeta e para os animais, mas existem passos claros que todos podemos dar individualmente e em grupo na nossa dieta para reduzir esses danos. Mas como é que podemos fazê-lo à escala mundial, não é? À escala global? E o que é o altruísmo eficaz? Porque se queremos mudar o mundo, vai ser preciso bastante altruísmo. E o que é também a carne limpa? E poderíamos traçar uma linha do tempo prevendo o que acontecerá entre hoje, em 2020, e o ano de 2100, quando a humanidade poderá finalmente libertar-se da dependência da indústria pecuária e dos animais que temos para tudo? Estas são algumas questões sobre as quais o JC se tem vindo a debruçar. Ele é autor do livro The End of Animal Farming, que já é um livro de 2018, onde ele analisa o desenvolvimento e a popularização de tecnologias da alimentação, como a carne limpa, por exemplo, ou os substitutos de carne, portanto a carne vegetal, e a sua pesquisa já foi apresentada na The Guardian, na Forbes, na Vox e outros meios de comunicação globais, assim como em outras conferências relevantes, e hoje temos o orgulho de o poder ter aqui connosco a partilhar esse mesmo conhecimento, esse trabalho connosco no Veganário Fest em Portugal e no mundo, porque acaba por ser um pouco para todo o mundo. O JC é pesquisador, cientista social da Universidade de Chicago e é cofundador do Sentient Institute, cuja missão é construir sobre o corpo de evidências, precisamente, de como expandir o círculo moral da humanidade de forma mais eficaz e incentivar os ativistas e os defensores de todos os animais a fazer uso dessas evidências para precisamente caminharmos rumo ao fim da indústria pecuária e de um mundo mais justo para todos. JC, thank you so much. I don't know if you were hearing the translation to English, but Vou agora, in your presentation, estive a falar em português. Disse que tens um livro que lançaste e um plano que lançaste, que preparaste e que vais partilhar connosco dados e a evidência que todos podemos usar para sermos melhores ativistas para os animais e conseguirmos um futuro melhor para os animais e para os humanos e para o planeta. Muito obrigado por aqui estares. Deixa-me só transmitir algumas informações técnicas. Portanto, algumas pessoas mantiveram-se na sala até agora, já sabem como é. Quem chegou, se tiverem questões durante a palestra, encontram em baixo no rodapé uma caixinha Q&A para questões. E colocam lá as vossas questões. No final da apresentação eu coloco ao Jace e ele responde em direto. Se estiverem a ver-nos no Facebook, convido-vos a entrar na sala e a deixar também as vossas questões. A novidade para quem também só chegou agora é que estamos a ter tradução em simultâneo. Temos connosco o Rui Silva, ativista de longa data e nosso amigo já há muitos anos, que faz este trabalho de forma profissional e ofereceu o seu trabalho ao Veganário para estar em simultâneo. Portanto, é só encontrarem no mesmo rodapé o símbolo de interpretação e escolhem o canal que preferem ouvir. Se quiserem ouvir em português, então clicam e vão ouvir a voz do Rui Silva. Portanto, obrigada a todos mais uma vez. Deixem as vossas questões, não se esqueçam de depois aproveitar para conhecer a feira no próximo intervalo, que fica a passar aqui e que está também na nossa página e no Facebook, num álbum. Então, para já, sem mais delongas, JC, you have the word. Thank you so much. Muito obrigado, Jace. Tens agora a palavra. Muito obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Não vou falar português, obviamente, mas são as palavras que eu sei. Muito obrigado por me terem convidado. Estes são os meus slides, estão aqui a ver.
Funciona? Estão a ver os meus slides? Estou a ver duas vezes, estou a ver os slides em duplicado, não sei porquê. Say something. Yeah, it's just because the background of you is also appearing on the Não, small. é que aparece, digamos assim, como pano de fundo, a apresentação aparece como pano de fundo, por trás do JC e aparece também no ecrã. Bom, seja como for, muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco. A minha apresentação é sobre o fim da indústria pecuária e podemos chamar também o fim da indústria pecuária porque 90% dos animais hoje em dia vivem em quintas de produção intensiva. Nos Estados Unidos é 99%, 99% de, portanto, a pecuária, a maior parte dos casos significa indústria pecuária. Vou falar sobre a imagem mais vasta hoje em dia e sobre o meu trabalho no Census Institute. O Census Institute é um think tank, uma organização em que investigamos sobre mudanças sociais em grande escala. Portanto, como é que podemos passar do ponto em que nos encontramos hoje sobre a pecuária e alimentos de base vegetal e alimentação vegana e como é que podemos avançar para que isso seja global. Trabalho com algumas pessoas, eu lancei este livro em 2018 sobre o fim da pecuária, que tem pormenores sobre essas questões estratégicas e sociais, não sobre o que é a pecuária e porque é que é muito má. Acho que não vale a pena explicar isso, porque vocês sabem que há grandes problemas ligados ao sistema alimentar mundial. Mas agora, como é que podemos chegar ao fim da pecuária de uma maneira mais eficaz? Eu acho que este livro é mais um de muitos outros livros que há sobre como é que os problemas ligados à pecuária são muito maus. Não vou falar sobre isso aqui, só vou falar sobre como é que podemos passar do ponto em que nos encontramos hoje para o fim da pecuária e um mundo vegano. Portanto, vou começar com esta estatística. Nos Estados Unidos, temos muitos dados de inquéritos sobre qual a população, qual a percentagem da população que se identifica como veganos. Não somem nada relacionado, nenhum produtos animais. São 6%. Os dados são em cerca de 6%. Depende de como é que fazemos a pergunta. Se perguntamos o que é que consumiram ontem, na semana passada, muitos que dizem que são vegetarianos não são verdadeiramente vegetarianos. Têm diferentes interpretações de ser vegetariano, mas em geral as pessoas não são muito estritas nos seus regimes alimentares. Alguns não têm assim um regime alimentar muito, muito definido e não se mantêm ligados a ele de uma forma consistente, mas pelo menos há uma pequena percentagem da população que se mantém sobre vegetarianos. Temos menos dados sobre Portugal. Sei que a Nielsen fez um inquérito em Portugal para o Centro Vegetariano. Não sei qual foi a metodologia que seguiram, mas eu acho que os dados em relação a Portugal serão menos, se calhar 1 ou 2% da população portuguesa serão vegetarianos. Isso é mais ou menos o que passa no mundo. Os vegetarianos têm mais, os Estados Unidos têm mais vegetarianos que o resto do mundo. A Índia tem muito mais em termos proporcionais. 30% da população são vegetarianos na Índia, mas aqui o importante é que apenas uma pequena porcentagem da população é vegetariana. E nos Estados Unidos o número tem-se mantido idêntico desde 2000, mais ou menos. Nos últimos 20 anos não tem havido o crescimento de muitos vegetarianos. Agora, é claro que depende dos países. Há países em que as ideias vegetarianas entram e depois sobem de repente o número de vegetarianos, mas depois não se mantém, o crescimento não se mantém. Mas, em geral, são poucas as pessoas que se identificam com o regime vegetariano e um estilo de vida vegetariano. Agora, o outro dado estatístico que quero falar é de dados de inquérito que perguntámos aos adultos americanos se perguntámos se apoiam uma proibição dos matadouros. E então, uma pessoa média em Portugal, ou em Espanha, ou na Europa continental, ou nos Estados Unidos, quantas acham que apoiariam banir os matadouros? Pensem numa porcentagem, quanto é que acham que seria? Então, o dado são 47%. 47%, isto foi em 2017, em 2019, fizemos o mesmo inquérito e subiu para 51%.
Portanto, uma grande maioria de pessoas apoiariam esta a proibição de matadouros na sociedade. Isto é um contraste enorme em relação à pequena percentagem da população que diz que são vegetarianos. Ou seja, há muito mais gente que não são vegetarianos eles próprios, mas que, pelo menos de acordo com estes dados, apoiariam uma transição para o vegetarianismo na população em geral. Portanto, para vos dar outro exemplo, que também detectámos de um inquérito, isto é uma pergunta, perguntámos às pessoas se concordam que, com esta declaração, a pecuária é um dos problemas sociais mais significativos no mundo de hoje, ou mais relevantes do dia de hoje. E então, pensem quantas pessoas concordariam com esta afirmação. Pensem numa porcentagem, pensem num número. Bom, 69% das pessoas, portanto, uma grande porcentagem da população nos Estados Unidos, não fizemos este inquérito em Portugal, mas na maior parte da Europa continental haveria uma grande porcentagem de pessoas que consideraria que isto é um problema social importante e muito mais do que as pessoas que são vegetarianos ou querem ser vegetarianos. Ou seja, as pessoas acham que isto é um problema importante, mas não estão dispostas a fazer uma mudança no seu regime alimentar. Isto foi de dados de 2017. Em 2019 diminuiu este número, não sei porquê, esta porcentagem, não percebemos porquê, mas uma teoria que temos é que, devido à presidência de Donald Trump, a população americana em geral vê algumas questões como muito importantes, a imigração tornou-se um problema mais importante, os direitos humanos tornaram-se muito importantes, cuidados de saúde também, e então essas questões que nós consideramos mais marginais na população tornaram-se menos importantes. Mas em 2019 era mais de 40% de pessoas, quase 50% de pessoas que acham que é um dos problemas sociais importantes no mundo. A pecuária. Portanto, muita gente continua a considerar a pecuária um problema social importante. Outro inquérito que fizemos foi: os animais merecem os mesmos direitos que as pessoas de não serem exploradas e não serem maltratadas. Fizemos este inquérito, isto foi a Gallup, quem que faz os nossos inquéritos é a Gallup, uma empresa de inquéritos muito, muito famosas, e perguntou, havia 3 opções, uma era os animais merecem alguma proteção e outro que os animais não merecem qualquer proteção. Então, é uma declaração bastante radical do ponto de vista dos direitos dos animais, que os animais merecem exatamente os mesmos direitos que as pessoas. Muitos veganos, nem sequer eles estariam de acordo com esta apresentação, com esta afirmação. Mas quando fizemos o inquérito às pessoas, vamos ver quantas pessoas concordaram com esta declaração. 32%, é menos do que as pessoas que consideram que é um problema social muito importante, mas mesmo assim é um dado muito importante. Ou seja, pensem, 1% de vegetarianos num país, ou 6% nos Estados Unidos, de vegetarianos e veganos, isto para a Índia, essa seria a quantidade de vegetarianos, porque a Índia é um país de muitos vegetarianos, mas muita gente, muito mais gente, apoiariam um ponto de vista muito, muito forte do ponto de vista dos direitos dos animais, em que os animais merecem os mesmos direitos que as pessoas, de estarem livres do sofrimento e da exploração. Outras questões ligadas à pecuária também são as questões ambientais. Por exemplo, temos esta pergunta, quantas pessoas concordavam com esta afirmação de que a proteção do ambiente deve ser prioritário, mesmo com o risco de afetar o crescimento económico? Fizemos isto a adultos americanos, porque na América foca-se muito na economia, somos um país muito capitalista, as pessoas preocupam-se muito com os empregos, com a economia, e então, nas nossas eleições políticas, eu sei, a questão mais importante é o crescimento económico, é a economia, e se vão ter emprego, se as pessoas próximas delas vão ter emprego. Portanto, isto contrasta com as questões ambientais, porque é uma espécie de questão marginal. Todos acham que é uma questão marginal. Portanto, comparamos aqui uma questão marginal, o ambiente, com o crescimento económico, e vemos que 62% das pessoas consideram que a proteção do ambiente deve ser prioritária, mesmo com o risco de afetar ou diminuir o crescimento económico. Isso significa muita gente a apoiar uma afirmação ambiental bastante radical. Então, como é que pensamos nisto? Como é que pensamos nestas estatísticas e nestes inquéritos? O que é que isto significa para o nosso ativismo? E então, quero chamar a vossa atenção para o altruísmo eficaz. Esta é a minha formação. Quais são as formas mais eficazes de fazer bem no mundo? Podemos usar os nossos recursos, o dinheiro, o tempo, o capital social que temos no mundo,
para fazer o máximo de bem ao mundo, ou a todos. Esta é a minha perspectiva do meu livro, esta é a minha perspectiva nos meus trabalhos de investigação, e é assim que eu apresento a minha decisão, a minha apresentação. E a principal questão que eu quero chamar a vossa atenção é este contraste. Pensar na enorme oportunidade que temos aqui para usar as atitudes das pessoas para aquilo que a sociedade deve fazer como um todo, em vez de dependermos só que as pessoas se tornem vegetarianas uma a uma. E em última instância, tudo tem a ver com a minha apresentação. Vou partilhar então convosco os motivos para sermos otimistas. Olhando para aquelas estatísticas e aqueles inquéritos, devem-nos dar esperança, porque embora haja pouca gente que sejam vegetarianos no mundo e nos Estados Unidos, há muito mais gente a apoiar o ambiente, os direitos dos animais e o fim da pecuária em geral. Está aqui um gráfico muito interessante de um colega meu, que é psicólogo da Austrália. Isto é o círculo moral. Podemos pensar nisto como os vários grupos, a vossa família e os amigos, bem no centro do vosso círculo moral, as pessoas que vocês mais se preocupam. E depois as pessoas com quem se preocupam um pouco menos, à medida que se vão afastando. E então, a população, como por exemplo os veteranos, os militares, as populações estigmatizadas como os LGBT, que há grupos de pessoas que vêm de outros países, como por exemplo imigrantes, animais com quem temos grandes sentimentos, como por exemplo os primatas, que pensam a mesma maneira, têm a mesma capacidade de pensar que os seres humanos, o ambiente um pouco menos, depois os animais que têm menos senciência, como os frangos e depois as plantas, e depois o pessoal mau, digamos assim, os maus da sociedade, como os vilões, e que queremos é puni-los. E então é assim que podemos conceptualizar produtos morais. E agora, como há um novo movimento, que é um movimento para apoiar as populações estigmatizadas, as pessoas preocupam-se por elas, preocupam-se com o seu bem-estar, querem que elas tenham os mesmos direitos da sociedade, e está-se a expandir o círculo moral e incluem-se cada vez mais grupos. Atualmente, o ambientalismo o ambiente é também uma questão muito, muito grande, que tem muita cobertura mediática e há enormes esforços a nível mundial contra as alterações climáticas e há também debates sobre os animais com menos senciência, mas é um círculo que está muito mais distante do que os outros grupos humanos ou outros tipos de animais, como por exemplo os chimpanzés, que são usados, por exemplo, em investigação clínica. Muitas vezes as pessoas não se preocupam com essas populações de animais menos sencientes e estão mais longe na nossa fronteira, nas fronteiras do nosso círculo moral. Mas assim, ainda assim, tem havido muito, muito progresso na sociedade e grandes mudanças e, portanto, penso que temos uma trajetória na sociedade em geral que está a expandir este círculo moral. E isto está também aqui resumido nesta citação. Uma citação de Theodore Parker, um pastor, que disse que eu não quero perceber o universo moral, a arca é muito grande. Agora, por aquilo que eu vejo, tenho a certeza que isto tem a ver com justiça. Isto tem a ver com uma afirmação de Martin Luther King, que nos anos 60, que falou também nesta grande arca da história, e que embora o progresso moral seja muito difícil, que haja os animais menos sencientes estejam fora do círculo, o círculo está a expandir-se e há razões para vermos isto com otimismo. Há muitos livros por aí em inglês sobre o progresso humano. Temos aqui do Steve Pinker os melhores anjos da nossa natureza, a Arca Moral, do Michael Shermer. Muitos deles são também traduzidos a português e eles falam sobre o progresso que tem sido feito, em primeiro lugar, para os seres humanos e também na área dos animais. E estamos a ver cada vez mais preocupações ligadas com os animais a serem referidos em obras como estas, que não têm a ver com ficção, mas têm a ver com literatura, e quando vemos os títulos em qualquer língua, em qualquer país, que o mundo está muito mal, está tudo péssimo. Na América, por exemplo, com a presidência do Donald Trump, as coisas estão piores, há tanta injustiça, etc. Mas há muita atenção que é dada às coisas negativas na sociedade, mas não se dá muita atenção às coisas que estão a acontecer melhores, ao que está a melhorar. Ainda há poucos dias, o Prémio Nobel da Paz foi dado a um gesto
porque estamos a ver grandes progressos contra a fome, na luta contra a fome, embora a pandemia e as questões ambientais nos fazem pensar em muitas questões negativas, é muito importante ver as forças positivas no mundo, porque são, de facto, forças poderosas e grandes. Há também outro motivo para otimismo em relação à economia, à questão da economia, em relação às ineficiências da pecuária. Neste slide vemos a percentagem ou as unidades de alimentos comestíveis para cada tipo de produto. Este gráfico mostra que, por exemplo, se meterem muitas plantas, muitas calorias, muita proteína de produtos com base em plantas que são alimentadas aos animais, se obtém um pouco de produto comestível, muito poucas calorias e muito poucas proteínas. As calorias estão em amarelo e as proteínas em vermelho, que é o que se obtém por cada 100 unidades de matéria-prima que é alimentada aos animais. Vem que na carne de vaca é muito, muito baixa, depois ovelhas um pouco mais, depois temos camarões, depois leite, depois aves, depois peixes e ovos. Portanto, tudo isto é uma pequena proporção da ineficiência da alimentação de base animal ou dos produtos de base animal. Portanto, as calorias e as proteínas que se obtêm da matéria-prima que é dada dos alimentos vegetais que são dados a estes animais é, de facto, muito, muito pouco. Isso é interessante em relação à proteína, porque ouvimos sempre dizer que há muita proteína que se obtém dos produtos animais. Agora, de onde é que os animais obtêm a proteína? Eles obtêm a proteína e os aminoácidos que constituem a proteína no seu corpo das plantas que comem. Portanto, se usássemos diretamente as plantas como base alimentar, obtínhamos muito mais proteína e muito mais calorias. Podem ver isto de outra maneira. Por exemplo, plantações ou culturas comestíveis. Vêm todas as plantações de milho, de soja, etc. Para onde é que ela vai? Toda a plantação, todas as plantações e culturas comestíveis, para onde é que vão? Só uma pequena porção vai para biocombustíveis, em amarelo ou outras fontes. A maior parte vai para alimentos de base vegetal, uma pequena proporção em desperdício de plantas de base vegetal, e depois muita vai para os desperdícios de base animal, quando as pessoas deitam fora, por exemplo, as sobras de carne. Agora, a ração para os animais, a alimentação para os animais, é para onde vai uma grande parte, 26% da produção das culturas comestíveis. Ou seja, os pedaços vermelhos e avermelhados, portanto, o bordeaux e o vermelho, se nós somarmos tudo, temos uma base muito, muito mais eficaz de alimentação de base vegetal para os seres humanos. E podíamos alimentar muito mais gente e ter soluções muito mais sustentáveis, mesmo que não nos preocupássemos com os animais. Portanto, isto é outro motivo para o otimismo. Os seres humanos gostam de ser eficientes. Queremos obter mais com menos esforço, queremos mais proteína e mais calorias com menos. E então, por isso eu gosto da arca moral. Agora, se um dos motivos importantes é obter mais com menos, e isso tem desenvolvido muito, muito progresso tecnológico e pode nos ajudar a mudar para uma alimentação de base vegetal. A pecuária dá cada vez mais produtos animais por menos do que outras formas de criação de animais. Mas agora a pecuária intensiva está a atingir os seus limites e está a generar muitas, muitas ineficiências e, nomeadamente, consegue alimentar cada vez menos pessoas no planeta. Em 2050 haverá 10 milhões de pessoas, 10 mil milhões de pessoas no planeta, portanto necessitaremos muito, muito mais alimento para toda a gente. Outro motivo de otimismo é que podemos ter a nossa vaca e também comer bife. Um dos meus livros é este. Será que isso é possível? Como é que podemos basear em termos animais saudáveis, não os usar para alimentação, mas mesmo assim comer bife, comer carne que queremos consumir? Parece impossível, porque o bife vem de um animal. Mas não. Há muitas vantagens na tecnologia alimentar que está a tornar que isto seja possível. Alguns de vocês devem reconhecer esta imagem.
Isto é o Impossible Burger, é o Beyond Burger, o Beyond Burger que é feito de plantas, parece, tem todo o aspecto de um hambúrguer de carne, tem a mesma textura, tem a mesma aparência, tem a mesma cor. Este burger tem um ingrediente secreto chamado timoglobina. Timoglobina é um ingrediente que transporta ferro, que tem ferro e que tem aquele sabor que dá a carne, aquele sabor que tem a carne. Não se pensa muito nisso, eu pelo menos não penso muito nisso, como vegano ou vegetariano, mas é muito aquilo que as pessoas querem, é o que as pessoas pensam, que é a experiência que se obtém quando se come carne. Mas descobriram uma maneira de obter isso a partir da soja. Então, hemoglobina da soja, digamos assim, a hemoglobina da soja é uma molécula idêntica a essa molécula que vem dos animais e que dá o sabor da carne e que dá às pessoas aquela sensação que gostam de comer carne. Há outro produto parecido ao Impossible Burger, que é o Beyond Burger. Este é o Ethan Brown. Eu entrevistei-o para o meu livro. Ele é uma pessoa muito, muito alta, 2 metros de altura, jogava muito desporto na escola e é o co-fundador, o fundador da Beyond Meat nos Estados Unidos. E então é uma empresa que está a fazer estes produtos de base vegetal, em particular. Agora fizeram Beyond Sausage. E ele tem uma história muito interessante, este cavalheiro. Ele começou como ativista pelo ambiente. Eu falei com ele sobre um projeto que ele tinha sobre onde são postos os resíduos nucleares das unidades das centrais nucleares. E é muito difícil os animais viverem ali porque há muita radiação que sai desses resíduos nucleares. Ele trabalhou num projeto para preservar os lugares onde vivem os animais, porque os humanos não vão para lá viver, mas os animais não conseguiam viver nesses lugares com tranquilidade, onde há resíduos nucleares. E então ele trabalhava nisso e depois fez uma transição para tecnologia amiga do ambiente para a produção de combustível e a produção de energia de forma mais eficiente, que ajude o ambiente e que ajude também os animais selvagens. Depois começou a olhar para a parte alimentar, a alimentação, e começou a investir em restaurantes vegetarianos, e depois começou a pensar nesta tecnologia que criava produtos limpos e que tinha a mesma textura, o mesmo sabor e o mesmo aspecto de produtos animais. E isto foi muito poderoso, e foi uma ideia poderosa, porque ele era vegetariano, ele próprio, claro, e ele tinha muitos amigos que estavam fixos nesta ideia de comer carne. Muitos eram amigos do desporto, que queriam comer burgers de carne e nunca comeriam uma salada ou hambúrgueres vegetais ou burgers vegetais. Eu tornei-me vegano quando comecei a minha investigação e eu comia burgers de feijão preto, etc. Mas havia essa gente que não faria isso. Isso precisavam de um outro produto. Então eles criaram este produto Beyond Meat. E então criaram esta tecnologia que é um extrutor. Aqui em cima põe-se aqui a proteína de ervilha, é uma máquina de extrução, uma extrusora, e depois a proteína é metida aqui na parte de cima e depois sai proteína esticada, parece assim as fibras dos músculos que nós temos, que dá aquela textura que se mastiga. Eu não estou interessado nisso, claro, obviamente, de como vegano, mas há muita gente que quer esse tipo de experiência, esse tipo de sabor. Então isto é uma tecnologia muito poderosa para criar carne vegetal, ou à base, e isto foi assim o que está na base do Beyond Burger. Vemos também produtos como estas almôndegas, isto são almôndegas feito por David Young e outros em Hong Kong e na China. Isto é um produto feito de carne de porco, os consumidores americanos não comem isso, eles querem almôndegas de carne de vaca. Agora, isto é para certos pratos orientais que são a base da alimentação chinesa e em cidades como Hong Kong. Agora, isto é feito com outros ingredientes como arroz, que é um alimento muito comum lá, e é feito para o tipo de consumidor, não é para o consumidor que esteja habituado à carne vermelha.
que come almôndegas de carne de vaca, mas aqueles que gostam de almôndegas de carne de porco, como, por exemplo, certos pratos típicos de Hong Kong ou da China. E vem esta proliferação a acontecer, está a haver esta difusão de alimentos à base de plantas, de acordo com os sabores das várias pessoas em vários países do mundo. E então, isto é muito poderoso, porque é isto que os consumidores em Hong Kong querem e vamos assim ajudá-los a desenvolver, a comerem alimentos à base de planta. O Tom Hayes é era o CEO da Tyson Foods, que é a segunda maior, o segundo maior processador de carne de vaca. Ele diz que a proteína à base de plantas está a crescer mais rápido do que a proteína à base de animais. E ele diz, nós queremos estar onde estão os consumidores. E isto é muito importante, porque ele é uma pessoa que trabalhou a maior parte da sua vida na indústria da carne, a ganhar dinheiro da matança e do processamento de animais mortos. E ele diz que estão a mudar para ser uma empresa de base de proteína, de base vegetal, porque em vez de serem uma empresa de base animal, eles querem ser uma empresa de base proteica, de produção de proteína, o que significa essencialmente proteína de base vegetal. E isto é muito, muito importante. Isto está a acontecer na sociedade em geral. O Bill Gates, o famoso empresário da tecnologia, diz que este é o futuro da comida, o futuro da alimentação. Ele disse isto em 2012, ainda antes de termos o Impossible Burger, ou Beyond Burger, ou o Omnipork. Ele dizia que isto é o futuro da alimentação, porque ele via a tendência das coisas e conseguia ver a tendência. E agora que ele tem tanto sucesso, eles e outros estão... e ele e outros que foram financeiramente muito bem sucedidos estão a investir muito, muito dinheiro também nestas alternativas à carne. Por exemplo, a Beyond Meat tinham uma oferta pública, começaram a vender ações no mercado de ações, para as pessoas comprarem ações, e fizeram imenso dinheiro. Foi o maior crescimento em valorização de ações desde as empresas .com. Foi o maior crescimento em valores de ações nos últimos anos desde as empresas. Ou seja, uma capitalização enorme. Agora, as ações dessa empresa Beyond Meat é de 40 mil milhões de dólares, o que é imenso para uma empresa. Ou seja, a indústria de tecnologia está muito, muito motivada em relação a isto. Isto deve-nos tornar a nós também motivados em relação a isto. O Richard Branson, que é o CEO do Império Virgin, conhecem a companhia aérea Virgin, ele diz que daqui a 30 anos não vamos precisar de matar nenhum animal e toda a carne será ou carne limpa ou carne de base vegetal, terá o mesmo sabor e será muito mais saudável para todos. Isto é uma afirmação muito, muito poderosa do Richard Branson sobre a transição do nosso sistema. Bom, tem grupos como a ProVeg, a Greenpeace, que dizem que o futuro da alimentação é de base vegetal. Portanto, vamos ver o fim da pecuária. A ProVeg e a Greenpeace dizem que 50% de redução na pecuária e na indústria dos laticínios até 2050. Pensadores públicos como a Ezra Klein, o Steven Pinker, o Blind Eye e o Maneka Gandhi dizem que o futuro da alimentação é de base vegetal. Há outra tecnologia também, além dessas carnes de base vegetal. Tem este aspecto, carne cultivada. Carne cultivada, seria a tradução. Ou carne limpa. Carne limpa. Isto é uma tecnologia que são células humanas que são transformadas e criam a carne que as pessoas comeriam de um animal. Pegam umas células de um animal vivo ou morto, pegam só nas células, com uma seringa podem tirar uma pequena biópsia, como um médico tira uma biópsia de nós próprios, e essas células são depois cultivadas, são cultivadas com certo tipo de alimentos, como por exemplo açúcar e outros alimentos, e depois são metidos nessa estrutura para que as células cresçam e é metido um cultivador de grande escala. Parecem estes tanques de uma cervejeira, ou para fazer queijo ou iogurte ou outros produtos desse género. E depois o resultado final é carne verdadeira, molecularmente é igual à carne que as pessoas comem, e que é muito poderoso, porque as pessoas nem sequer têm que mudar para comer, ter um regime alimentar de base vegetal, porque simplesmente podem comer a carne que estão habituados a comer, só que é carne cultivada. Então a Google está muito interessada nestas empresas. A Google tentou comprar a Impossible
Foods, mas a Google agora está interessada, a Impossible Foods disse que não está à venda. Este era o CEO da Alphabet, uma empresa filha de Google, e quando ele disse quais são as tendências mundiais na indústria, ele disse que é a indústria alimentar com base em carne cultivada ou carne limpa. Quer também fazer outras afirmações estratégicas do ponto de vista do ativismo. Quando temos esta tecnologia, como é que podemos usá-la? Como é que podemos usá-la para acabar com a pecuária, para ter um sistema alimentar que não envolva animais? Depois, olhando para aqueles inquéritos e vendo que individualmente só uma pequena porcentagem da população é vegetariana ou vegana, mas pensando nas instituições e o facto de uma grande parte das pessoas apoiaria mudanças institucionais para os animais e mudanças no sistema alimentar, queremos ver uma transição, já estamos a ver a transição de mudanças em indivíduos para mudanças em instituições. Então, qual é o aspecto disto na prática? Bom, um indivíduo, as mensagens individuais são torna-te vegano, dizer às pessoas individualmente, tu tens que mudar o teu regime alimentar. O que é assim que a mudança tem sido feita até agora. E como é que conseguimos os grandes vegetarianos que temos atualmente na população? Agora, de um ponto de vista mais ativista, é distribuir folhetos veganos ou fazer anúncios veganos online, gostava que tornasses vegano, vê aqui esta crueldade numa indústria pecuária, ou criando um movimento lifestyle, de estilo de vida, para as pessoas mudarem o seu regime alimentar e seguirem um regime alimentar e um, regime de vida, um estilo de vida mais vegano. As mudanças institucionais têm que ser, por exemplo, temos que parar de nos basear na pecuária, mudanças políticas, como por exemplo, segundas-feiras sem carne, construir movimentos, desenvolver movimentos ou usar a tecnologia e as startups para desenvolver estas alternativas à carne. Essas mudanças institucionais são muito poderosas, há muitos motivos. Olhando para trás, para a história, podemos ver que há grandes mudanças que se conseguiram assim. Então, olhando, por exemplo, os antigos movimentos sociais e aqueles que conseguiram mudanças para os seres humanos e para a história, foi através da mudança institucional. Por exemplo, com o movimento anti-escravatura. Começou em Portugal, um dos principais países a acabar com o comércio de escravos, e depois em toda a América, depois até foi à Guerra Civil, nos anos 1800, mas a mudança política, conseguir que os políticos mudassem a lei, teve grandes efeitos. Depois houve o movimento de pessoas que pudessem ser produtores livres, ou seja, produtos feitos de fontes sem ser baseadas em escravos, em trabalho escravo. Depois, boicotes, por exemplo, no açúcar, etc., acabaram com a escravatura. Então são mudanças institucionais e esse trabalho individual foi apenas uma parte, era uma pequena parte de toda a trajetória institucional do movimento. Como, por exemplo, com os animais de pecuária, devemos ver o veganismo e o vegetarianismo com apenas uma parte de todo o movimento em geral que devemos apoiar. Também temos indignação moral, as pessoas ficam indignadas quando veem o sofrimento animal e depois querem criar mudanças na sociedade. Dizem, o que estás a fazer é errado, tens que mudar o teu regime alimentar, e faz as pessoas sentirem-se culpadas. As pessoas geralmente resistem. As pessoas tornam-se defensivas, não se indignam, e tornam-se defensivas e fortalecem as suas crenças em relação ao seu regime alimentar. E depois há também a pressão social. Mesmo sendo animais sociais, trabalhando em conjunto, consegue-se muito mais impacto do que trabalhando de forma individual. Vou saltar alguns slides, vou falarei disto muito rapidamente. Em relação à terminologia, bom, temos visto vários termos a ser usados, como eu disse, carne cultivada ou carne limpa, carne que não vem do matadouro, carne à base de células, ou seja, uma questão estratégica é qual deve ser a palavra que vamos usar estrategicamente para criar a maior mudança estratégica. Bom, acho que devemos simplesmente chamar-lhes carne, porque à medida que os restaurantes, os supermercados e as mercearias vão chamar-lhe simplesmente carne. Carne, a nova norma vai ser que os novos produtos de carne são de fontes limpas. Agora, qual será a melhor tradução em cada língua?
bom, carne cultivada pode soar bem, mas noutros países a carne limpa soa muito artificial, soa como sintético, parece aqueles aqueles panos que usamos para limpar superfícies, por exemplo, para higienizar superfícies. Então, talvez não haja um termo perfeito, que se calhar em cada país vai-se usar uma tradução diferente ou um termo diferente para descrever o mesmo produto, mas tudo bem. O resultado nutricional é aquilo que seja mais importante. Portanto, a última coisa que quero falar é falar sobre o meu roteiro, para ver como é que passamos do ponto em que nos encontramos agora, criando as bases para a mudança social, para chegar a uma revolução que vai acontecer depois da estigmatização de produtos animais e depois como avançar à medida que a mudança se vai espalhando por todo o mundo. Neste momento estamos na fase fundacional, ou seja, a criação das bases. Eu não acho que até 2025 vamos ter uma grande mudança na agricultura ou na grande pecuária. Na pecuária. Os produtos de base vegetal vão continuar a ser uma minoria, mas há muitos motivos para otimismo, porque os vídeos sobre a crueldade nas pecuárias, na indústria pecuária, está a criar indignação nas pessoas, as pessoas estão a ficar incomodadas com isso. E está relacionado com aquilo que eu disse, que as pessoas apoiariam a proibição dos matadouros e da indústria pecuária, porque isto tem a ver com a informação que estão a receber, que está a circular. Também temos algumas reformas que estão a acontecer. São reformas, por exemplo, ovos de galinhas que estão em liberdade, animais que estão ao ar livre e que se podem socializar. Há muitos motivos porque, mesmo que haja formas de bem-estar para os animais, continua a haver muitas práticas cruéis, mas ajuda a criar a tal capacidade institucional que está subjacente a esta minha palestra e cria a base para a mudança no futuro. E então, já estamos a ter muito sucesso com muitas reformas e temos organizações sem fins lucrativas, governos que querem tomar mais iniciativas em relação aos animais de quinta e da pecuária e apoiar a transição para alimentação de base vegetal. E temos também nova investigação e desenvolvimento que nos está a preparar para 2025, quando os produtos de base limpa vão aumentar e vão espalhar por todo o mundo. Agora, para isto é preciso, por exemplo, que produtos como o Impossible Burger se tornem mais baratos e se expandam. E estamos a espalhar as sementes para a conversa pública, por exemplo, como é que vamos conseguir a terminologia exata, como estivemos a falar, como é que vamos desenvolver o discurso à volta do vegetarianismo, como lidar com os estereótipos dos veganos e dos vegetarianos, e estamos a fazer um estudo para saber como lidar com esta mudança que está a acontecer. A segunda fase é a revolução. A revolução é quando a grande mudança começa a acontecer. Vamos ver efeitos cíclicos, por exemplo, formas de bem-estar, como por exemplo os frangos os ovos de galinhas criadas ao ar livre, vão favorecer a opção por alimentação de base vegetal. Depois precisamos que aumente a procura para que os preços baixem, e é preciso que as mudanças em comportamento levem a mudança de atitudes e as mudanças em atitude levem a mudanças mais vastas, porque isto é uma espécie de espiral. Umas mudanças geram outras e as outras vão aumentando a sua expressão e cria-se mudanças a nível global. E depois há urgências e urgências crescentes. Por exemplo, as questões climáticas, a pandemia, o coronavírus aumentou também a consciência em relação às necessidades de lidar com as causas mais profundas dessas crises, que são, por exemplo, usar os animais na alimentação. Depois, temos que perceber quem são os pioneiros, aqueles que são veganos, vegetarianos como nós. Depois temos as primeiras maiorias, depois as maiorias que aparecem mais tarde, e depois aqueles que entram mais tarde. E então, gradualmente vamos começar a ver as massas a mudarem para estes novos alimentos. E depois vamos ver os talhos, os carniceiros no futuro vão produzir carne desta maneira, de base de células. Depois disso, vamos ter a estigmatização. Agora, quando eles se tornarem uma minoria,
como em relação ao fumar. Vai haver, por exemplo, estas etiquetas como há no tabaco, a dizer que fumar mata ou fumar causa uma morte lenta e dolorosa. Os seres humanos são seres sociais e gostam de seguir uns aos outros. E depois vamos ver a globalização, ou seja, em todo o mundo, vão ver com as guerras comerciais, aquilo que um país faz afeta os outros países também. E à medida que vemos mudanças na Europa e nos Estados Unidos, isso vai levar a mudanças também noutros países, como em África, que tem estado a seguir as tendências nos Estados Unidos. E depois vamos ver a continuação, a dar continuidade. É aqui que vai ser o acabar das pecuárias em todo o mundo e a adoção total, mesmo em países onde hoje em dia as pessoas comem o que há, depois gradualmente vão mudar para alimentos de base vegetal que vão ser mais baratos, mais eficientes e que são melhores para a sustentabilidade global e para a saúde e que ajudam em causas globais como as alterações climáticas e os problemas de saúde. E depois vamos ver os direitos dos animais. Quando as pessoas deixarem de comer a carne 3 vezes por dia, vão começar a preocupar-se mais com os direitos dos animais. E então, em vez de pensarem só nos chimpanzés, como atualmente, as pessoas vão pensar em todos os outros animais e vamos ver essa pressão ao nível da União Europeia e Estados Unidos para os direitos dos animais. E depois vai haver uma maior expansão do círculo moral. Ao ouvir cada vez mais sobre os animais de quinta, vamos ouvir mais e mais sobre outras populações, e é isto que a nossa investigação demonstra, que à medida que o círculo se vai expandindo dos humanos para os animais, o círculo vai se expandindo. Eu agora estou a escrever um artigo com um filósofo em que a expansão moral do círculo tem aumentado exponencialmente ao longo da história humana. Então, a partir do momento em que tivemos a expansão, a abolição da escravatura, foi mais fácil falar sobre os direitos das mulheres, foi mais fácil falar sobre os direitos dos animais, foi mais fácil falar sobre as questões do ambiente. Portanto, cada vez mais progresso moral leva mais progresso moral. Portanto, vamos ver mudanças muito rápidas em breve e vamos ter um mundo onde as pessoas vão ter santuários animais, onde os animais são bem cuidados. Não só o facto de já não vamos produzir animais na pecuária, mas vamos tratá-los como seres sencientes com direitos próprios e que têm um valor intrínseco que merecem. Alguns grupos de direitos dos animais falam, por exemplo, numa lei dos direitos dos animais, e isso já está a acontecer em todo o mundo, em que os animais merecem o mesmo tipo de proteção jurídica como os humanos e o mesmo tipo de lugar na sociedade como damos a todos os seres humanos. E este conceito de direitos humanos vai se expandir também para direitos dos animais. Muito obrigado a todos. Espero que tenha injetado algum otimismo em todos vocês com a minha apresentação. Este livro está disponível online e podem também enviar-me um e-mail ou um Twitter. Muito obrigado. Terei todo o prazer em responder. Muito obrigado, Jace. Muito obrigado. Foi uma apresentação fantástica. Sou uma fã do teu trabalho. Encontrei o Jace há 2 ou 3 anos atrás. Não, há 2 anos. Foi há 2 anos. No Luxemburgo. Num evento, uma conferência internacional de direitos humanos. E foi pouco antes da publicação do teu livro. Mas quando ouvi falar na tua apresentação, eu pensei, uau, isto é uma perspectiva otimista de viver o veganismo. E um grupo que está a apontar a direção correta para nos dar mais energia para um mundo vegano, porque estamos há décadas a lutar por isto e parece que há pouca mudança, aconteceu pouca mudança, os números de vegetarianos continuam a ser muito pequenos em 20 anos ou mais, de tanta energia, de ativismo e, portanto, eu sou uma grande fã tua, sou uma otimista também e acho que pensamos que podemos fazer isto sozinhos, só com argumentos éticos, mas sabemos que há muito, que a tecnologia ajuda, as máquinas ajudam a fazer a mudança, a acelerar. Portanto, os teus conselhos são fantásticos. Muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas já. Deixem-me ver aqui na caixa. Temos 10 minutos ou mais, não se importa. Depende das perguntas. A primeira pergunta: se
toda esta carne de base vegetal ou carne limpa, esta tecnologia de carne limpa ou carne de base vegetal está a ser desenvolvida a nível mundial ou é só essencialmente na América? Sim, é interessante, porque a América em si, toda a investigação está a acontecer em Silicon Valley, na Califórnia concretamente, porque aí está o epicentro das alterações da carne limpa. Foi aí que começaram as grandes empresas tecnológicas, e aí a maior parte, onde são a maior parte dos investidores, é onde está a maior parte do dinheiro. Portanto, sim, é aí, a grande maioria das empresas estão aí em Silicon Valley. Depois há outras pequenos Silicon Valleys no mundo, onde está a acontecer também alguma mudança. Um é em Tel Aviv, em Israel. Tel Aviv está nesta linha também, embora seja mais pequena, está a tornar-se a Silicon Valley de Israel. Estamos a ver algumas empresas no Reino Unido também que estão a começar a desenvolver isto de carne de base vegetal. É mais fácil, não é preciso tanto investimento, não é tão a longo prazo, nem tão especulativo. Isso é mais fácil em certos países, nomeadamente com a tradição do tofu, do tempeh, que é uma espécie de carne vegetal asiática, que já está a haver mudanças a acontecer também em Hong Kong, em Singapura, que também uma grande indústria tecnológica que está a crescer muito, muito, e estão a investir muito nisto. Até o governo japonês e de Singapura já começaram a investir nestas empresas de produção de carne cultivada e de carne de base vegetal. Agora, não é tudo nos Estados Unidos, mas há algo a acontecer em outros países, mas vamos começar a ver mais no futuro. É fácil para as pessoas mais ricas, como em Silicon Valley, poderem investir neste tipo de tecnologias de longo prazo. A carne cultivada pode ainda não estar a ganhar muito dinheiro, muito lucro neste momento, ou pode não gerar dinheiro durante os primeiros anos, mas à medida que isso começa a evoluir. Eu, por exemplo, sou do Texas, no Sul, onde não há muita indústria tecnológica, mas há cada vez mais motivação lá, porque a pessoa tem que continuar a produzir a comida onde as pessoas estão. E então, na África subsaariana, vamos ter que instalar uma fábrica de produção de carne cultivada ou de carne de base vegetal lá localmente, em vez de estar a exportar a carne de Silicon Valley. Tivemos também um colega ontem que explicou que isso está a acontecer noutras partes do mundo também. Agora, outra pergunta. Sabe até que ponto é que esses pioneiros estão prontos para responder à pergunta crescente? Será que eles conseguem escalar tão rapidamente e o crescimento que é esperado? Bom, eles estão a fazer o seu melhor, porque eles querem vender mais produtos, querem estar à altura da procura e estão muito motivados pessoalmente, portanto estão a tentar, mas é um desafio, sem dúvida. Enquanto estou aqui a falar, por exemplo, na tecnologia da carne cultivada, a maior parte não é descobrir como fazer o hambúrguer em si, é como fazer o hambúrguer barato, mais barato, porque podemos fazer carne cultivada. Há muitos protótipos, desde 2013, que foi feito um hambúrguer totalmente. Este ano houve bacon, fizeram bacon no Reino Unido, uma empresa na Califórnia já está a fazer, a dar bacon gratuitamente a pessoas. É fácil de fazer, só que é muito caro, muito caro. O desafio tecnológico agora é como fazer com que esse crescimento, ou seja, aquilo que, como alimentamos as células para elas crescerem, pode ser que é comparável ao sangue que circula nos corpos. Isso é muito, muito caro neste momento. Envolve muita química difícil, é um grande desafio e aumenta imenso os custos de um burger individual. Aquele burger em 2013 custava $300, quase 300 euros, um hambúrguer. Agora já é muito mais barato. E depois temos também a parte operacional, a parte da engenharia, como é que organizamos uma indústria destas em grande escala. É como, por exemplo, a indústria do iogurte em grande escala. Isso é muito importante, mas muitas vezes não é visto. Por exemplo, vejo os combustíveis, os biocombustíveis. Os biocombustíveis estudamos desde 1992. Havia contratavam-se muitos biólogos para ver, porque eles sabiam como é que funcionam os biocombustíveis, como é que podemos fabricar algo como gasolina ou gasóleo, como é que criamos isso a partir do milho, o que eles não tinham naquela altura, não investiram. Foi como escalar isso, como pegar em 100 litros num tanque
e fazer 10.000 litros de biocombustível. Isto é um problema de engenharia muito, muito complexo. Isso vai acontecer mais, mas vai acontecer ainda mais para ver como é que podemos escalar para o nível de produção dos produtos animais hoje em dia. Mas já está a começar a acontecer. Um dos maiores indicadores disto é que até o Impossible Burger, que já está no Burger King, que é uma das maiores cadeias de fast food do mundo, mesmo assim continua a ser mais caro do que um burger de carne. Porque se eles pusessem ao mesmo preço de um burger de carne, de um hambúrguer, não iam conseguir fazer face à procura, porque a procura ia aumentar imenso, portanto eles mantêm o preço mais alto. Portanto, quando houver essas alterações de engenharia, é que vamos ver as mudanças. Olhando para a história, podemos aprender do passado, só temos é de esperar um pouco de tempo, é uma questão de tempo apenas. E já o fizemos com os telemóveis, com a tecnologia, portanto só temos que ter paciência. Eu li hoje, esta manhã, um artigo do New York Times de 1980, em que havia alguém que dizia que os telefones eram muito maus e diziam o telefone é terrível, é uma péssima tecnologia e é impossível pensar nisso. Agora, quando é que essa tecnologia vai ser adotada? Nós queremos cada vez mais por menos, não só moralmente, mas também por motivos individuais. Queremos mudar para uma tecnologia que nos faça usar um animal inteiro só para ter um certo produto animal. E agora é cada vez mais rápido, torna-se tudo cada vez mais rápido, as mudanças. Temos aqui mais duas perguntas. Esta aqui. A cultura de células, a cultura de células implica... Não, tudo isto são alimentos processados. Portanto, vão gerar maiores desperdícios e maior pegada de carbono do que a comida dos alimentos biológicos naturais. Isto é um passo necessário para atrair os carnistas para um mundo de base vegetal? Eu acho que sim. Acho que sim. O principal motivo que eu penso assim é porque durante num país como os Estados Unidos ou Portugal, em 20 anos, tínhamos saladas fantásticas, alimentos de base vegetal fantásticos e ativistas veganos e vegetarianos a pedir que as pessoas consumam esses produtos. Mas o crescimento do veganismo e do vegetarianismo não aumentou muito. E a prova está em provar o pudim. A prova é à nossa frente. Ou seja, as pessoas não estão dispostas a fazer a mudança. É triste, talvez no futuro, como à medida que a sociedade se vai desenvolvendo de outras formas morais, vamos ter mais direitos humanos, vai fazer com que as pessoas pensem mais nos direitos dos animais, mas vai demorar um tempo, vai demorar um certo tempo. Eu quero ver o fim da pecuária o mais rapidamente possível, por causa das consequências sobre os animais, e a maneira de o fazer mais rápido é chegar às pessoas aonde elas estão, criar uma solução de compromisso. Por exemplo, as segundas-feiras sem carne é um passo válido, diminui o consumo de carne, mas há uma pergunta sempre nos movimentos sociais: até que ponto é que devemos fazer propostas radicais ou até que ponto é que devemos de tentar ser mainstream? Mas o importante é fazer um pouco de tudo, é o equilíbrio de todos os aspectos. Precisamos de pessoas que lutem pelas segundas-feiras sem carne, precisamos de pessoas que lutem pelas soluções radicais, precisamos de pessoas que procurem soluções que cheguem às pessoas de acordo com aquilo que elas querem. Portanto, depende daquilo em que nós acreditamos, devemos pregar aquilo em que mais acreditamos. Portanto, se são veganos querem dizer às pessoas que se tornem veganos, digam às pessoas que se tornem veganos. É bom ter pessoas assim, mas também precisamos de pessoas que vão, por exemplo, ao Texas como eu, e que vai ter com pessoas que só comem carne 3 vezes por dia e churrascos, e dizer: tens aqui o Impossible Burger, porque é assim que essas pessoas vão mudar. Eu gosto de ver o movimento como uma grande orquestra. É muito lindo escutar um só instrumento, mas quando tocam todos em conjunto, de uma forma harmoniosa, é impressionante. E todos, sem dúvida, que temos que trabalhar todos em conjunto, e é um ciclo, como disseste, é um ciclo que cresce em espiral. Eu posso também acrescentar que sim, a resposta está à frente dos nossos olhos, porque chegar às pessoas onde elas estão
torna o processo mais rápido. Eu vivi no interior de Portugal, cresci, foi aí que eu cresci, onde as pessoas comem carne, 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 só carne, e eu era uma pessoa que eu não gostava de vegetais. Eu era muito apegada a produtos de carne, à carne. Eu ainda lá vou e vejo, as pessoas preocupam-se mais com a saúde, por causa do cancro, dos tipos de cancro, etc. Podemos falar na ideia de falar mais legumes, mas não sei a palavra em inglês. As pessoas querem comer carne. E muita gente quer comer carne. E muita gente não vai mudar, não vai deixar de comer carne. Nunca se vão tornar vegetarianas ou veganos. Portanto, é importante ir ter com eles no ponto onde eles estão e dar-lhes aquilo que eles querem comer agora. E depois no futuro vão ver. Portanto, o teu plano é fantástico. Eu adoro o teu plano. We have the taste fight to do. Temos também que ganhar a luta do sabor, conquistá-los pela língua. Última pergunta. As células cultivadas implicam ainda assim uma relação com os animais para recolher essas células. Então, qual é o papel dos animais nessa nova indústria? Esta é a última pergunta, porque é uma das grandes problemas no movimento dos animais. Ou seja, talvez possa-nos explicar-nos os prós e contras desta abordagem, porque esta é uma grande questão. Continua a vir de um animal, portanto, e agora? Como é que podemos apoiar isto? Não podemos apoiar. Exato. A resposta breve é: não acho que vai incluir animais a longo prazo. Podes ter uma linha de células imortalizadas, portanto, são células que se multiplicam de forma indefinida. Ou seja, temos umas células que guardamos no frigorífico que vão durar para sempre. Não é preciso ter animais. Agora, se mudássemos hoje para a carne cultivada, talvez não sejamos capazes de dar a esses animais uma boa vida, mas há um fator cíclico e pensamos na cronologia realista, vai ser daqui a 100 anos só, ou 80 anos talvez, até as pessoas realmente mudarem totalmente para a carne cultivada e não haja nenhum animal usado para tirar pele. Nessa altura, vamos ter alguns desses animais, ainda assim, e eles vão ter uma vida excelente, não vão ser usados, mas dar-lhes uma casa para eles terem a sua espécie. Agora, é claro que é uma questão ética muito profunda, porque estes animais não são criados para sofrer. Agora, será que os queremos manter à nossa volta? Eu não vou agora fazer uma afirmação sobre isso, porque é uma questão muito, muito distante, e até lá vai haver algum desses animais por aí, nas quintas, podemos ir a uma quinta, tirar uma amostra do animal, podemos pegar num animal que está num santuário hoje em dia e fazer o mesmo. Portanto, não tem que fazer parte da indústria, não é preciso manter animais como parte da empresa de animal cultivada. Não precisamos que estas empresas têm que ter, digamos assim, um conjunto de aves para ir lá tirar células. Não. Há outras maneiras de conseguir. E um dia a tecnologia vai nos permitir manter as células indefinidamente e multiplicá-las sem ter a necessidade de ter nenhum animal por perto. Mas a curto prazo, enquanto isto ainda continua a ser uma coisa positiva, para aqueles que estão a pensar muito, muito a longo prazo, não é uma coisa que nos preocupa agora, neste momento. Não é uma questão que temos que resolver agora, até vermos que haja uma 99% na indústria da pecuária. E nessa altura, vamos dizer, se calhar não queremos carne cultivada. As pessoas vão comer saladas e ser veganos naturais. E então, mais uma vez, isto volta à questão. Não é mais eficiente pensar em ter alimentos diretamente das plantas, porque não há qualquer processamento, não há qualquer perdas. Não sei. Não quero dizer que sei o que é o melhor para a sociedade humana ao lutar com estas perguntas muito difíceis. Agora, o que eu sei é que a pecuária é muito, muito má e mesmo 99,99999% de animais que vão deixar de sofrer, é isso, o fim da pecuária é fundamental.
agora, é uma questão de números, mas o grande debate que vemos nos grupos de Facebook e que está na base das opiniões é continuamos a usar animais para começar o processo. É a questão ética, da perspectiva ética de vistas curtas, que por causa disso não podemos apoiar a mudança. Não podemos apoiar a carne limpa, por exemplo. Mas quantos animais é que podemos salvar, poupar, sacrificando apenas um deles, digamos? Não podes dizer alguma coisa sobre isso? Só para apoiar essa ideia deste equilíbrio. Vamos salvar muitos mais animais. Sim, não precisamos sacrificar nenhum animal no processo, porque as células são obtidas por biópsia. Não, mas é usado, o animal é usado. Bom, bom, isto agora é uma filosofia muito esotérica, mas se tens a perspectiva que historicamente não podemos participar em nenhum processo que começou com algo não ético, como por exemplo usar um animal, então basicamente tens que te sair da sociedade. Porque cada edifício em que entras, a ciência como foi construído o edifício, a construção do edifício, em algum momento começou com alguma coisa que não foi ética, que começou a recuarmos décadas ou centenas ou milhares de anos, tudo começou, tudo é a consequência da escravatura, do genocídio, da opressão, então não devíamos participar em nada. E então, em certo ponto, historicamente no processo, houve algum ato não ético. Essa não é a perspectiva moral que eu adoto, porque não quero aliar-me da sociedade quando há tanto de bom para fazer e há tanto impacto que eu posso ter na sociedade por ter a perspectiva, conseguir que a sociedade. Mas se alguém tiver esse ponto de vista e quer retirar-se da sociedade, tudo bem, desde que não impeçam a sociedade de melhorar. Agora, filosoficamente, eu não acho que nenhum filósofo contemporâneo estaria de acordo que, porque se participou originalmente em algum ato inédito, então todo o progresso ad infinitum esteja contaminado e seja não ético. Nós vamos participar nisso. Ok, isso é a principal ideia ad eternum, porque tudo aquilo que temos evoluiu de alguma coisa pior, de um cenário pior, do nosso ponto de vista no presente. Portanto, sim, uma excelente resposta. JC, muito obrigado pela tua visão, não só otimista, não é só a ideia ou um ideal, mas é porque está baseada em factos, com dados reais. Portanto, é digno de crédito, é uma perspectiva digna de crédito. Portanto, muito obrigado por partilhares tudo isso connosco aqui no Bacanário. Acho que vai ser muito importante para todos nós, para podermos começar a pensar em quanto mais podemos fazer se fizermos esta mudança em relação à nossa abordagem. Muito obrigado, JC, muito obrigado. A todos que nos estiveram a ver até agora e a quem ainda está na sala. Nós vamos ter agora de seguida uma outra palestra, portanto, quem quiser pode ficar. Temos o Dr. Alberto, que nos vai falar do Brasil e que vai fazer a sua apresentação, até com a ilustração de alguns casos reais, sobre como a alimentação de base vegetal, para além de ser boa para a saúde, isso já é concebido, tem até um papel importante na prevenção de algumas doenças. E então fiquem connosco, faltava esse tema ser abordado mais a fundo neste festival, que tentamos que fosse o mais completo possível, a nível de temas e de reflexão. E depois então temos um momento para jantar e depois voltem também, se puderem, para o encerramento às 21h. Vamos encerrar com 2 concertos, um concerto do Romeu, outro concerto da Jéssica Cipriano e da Vanessa Ferreira, e as despedidas e os agradecimentos e os abraços virtuais, todas essas coisas boas, depois de 9 dias de festival. Obrigada e até já.